Então, gente, nós vamos continuar sobre a nossa aula, né, no capítulo 3 sobre o trabalho. Hoje nós vamos falar sobre exploração no trabalho. Na aula passada, né, a gente viu sobre o mercado de trabalho para as mulheres. A gente viu também que elas não eram tão valorizadas assim, né? E mesmo com essa maior abertura, né, do mercado de trabalho, as mulheres, elas tem que conviver ainda, né, com algumas dificuldades, né, alguns desafios e tudo mais. E há casos em que mesmo as mulheres tendo uma maior escolaridade que os homens, né, ou até mesmo desempenhando as mesmas funções que eles, as mulheres recebem uma remuneração inferior. Então, por mais que as mulheres tenham estudado mais, tenham uma maior escolaridade e desempenhando a mesma função que um homem, elas recebem um salário um pouco menor. Então devemos respeitar os direitos de todos, né? Não só porque é homem ou porque é mulher. Então devemos sim respeitar os direitos das mulheres, pagando o que é justo pelo o que ela faz numa empresa, não desmerecendo-as, sim pagando salários iguais. Por mais que elas sejam mulheres, devemos sempre pagar os salários iguais a elas, devemos respeitar os direitos delas, porque é o certo. Outro sério problema social, né, também é a exploração no trabalho, né, infanto-juvenil, na exploração infantil, né. A luta contra tal prática, né, ela está relacionada a questões dos direitos humanos e trata-se, né, de um combate muito difícil, em virtude das condições econômicas e culturais, né, de diversas regiões do Brasil. Sabemos que não só no Brasil, mas no mundo todo, existe muita exploração infantil. As crianças, elas não devem trabalhar, elas devem estudar, elas devem brincar. Não trabalhar com a idade muito inferior, muito pequena, né? E o que é o mercado infantil, né? O trabalho infantil. Então, o trabalho infantil é todo trabalho realizado por pessoas que tenha menos idade do que a mínima permitida para trabalhar. Certo? Aqui no Brasil, né, cada país tem uma regra em relação a isso. Aqui no Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição, né, para crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos. Ou seja, crianças de 0 até 14 anos, né, não devem trabalhar. Mas a partir de 14, né, de 14 a 16 anos, elas podem trabalhar como aprendizes, né? Dos 16 aos 18, né, elas podem trabalhar, né, em algumas atividades laborais que são permitidas, né, desde que não aconteçam das 10 da noite às 5 da manhã, ou seja, não pode trabalhar no trabalho noturno, não pode trabalhar à noite, né? Não sejam insalubres ou perigosas, ou seja, não seja aquele trabalho sujo, né? Um trabalho que seja muito insalubre, que não tenha muita higiene ou perigoso, né? E não faça parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Então, gente, não. Segundo o relatório, né, o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, ele mediu, né, o processo na luta contra o trabalho infantil. Lá em 2013, havia cerca de 168 milhões de crianças e adolescentes trabalhando em todo o mundo, né? Sendo que 5 milhões estão presos a trabalhos forçados, né? Incluindo as condições de exploração sexual, né, e de servidão por dívidas. Nas cidades, nas áreas urbanas, né, é possível sim encontrar crianças e adolescentes lá nos faróis, né? Quando a gente vai ali no centro, a gente pode ver muitas crianças trabalhando em farol, em balcão de atendimento, em algumas fábricas de depósito, né? Misturados à paisagem urbana, estão lá trabalhando para se manter muitas das vezes, né? Mas isso é dever dos pais. Mas na cidade, o mais comum do trabalho infantil é o trabalho doméstico, certo? Já nas áreas rurais, né, no interior, assim, os trabalhos mais comuns, né, estão envolvidos nas atividades da agricultura, da mineração,
das carvoarias, não é? Que na fabricação de carvão, além do trabalho doméstico. Então aqui a gente falou um pouco, né, sobre a exploração infantil, certo? Então não deixem de fazer a atividade de vocês, que elas que garantem a nota de vocês, certo? Então até a próxima aula.